Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Campos, meu sinal é este. Eu vim aqui conversar com vocês, surdos, ouvintes, familiares, amigos, intérpretes e demais pessoas interessadas. Eu venho falar sobre o movimento que vem ocorrendo desde segunda-feira até hoje. E essa mobilização, do que se trata? É que alguns surdos estão confundindo um pouco o entendimento. Eles acham que as escolas de surdos vão ser fechadas, que todas as conquistas vão ser revogadas, os direitos, a legislação conquistada vai ser revogada, e não é isso que está acontecendo. Por isso eu venho prestar esclarecimentos para que vocês entendam qual é o objetivo dessa luta. Vocês sabem que, historicamente, tivemos diferentes legislações que contribuíram à comunidade surda. Por exemplo, a Lei de Libras, a Lei de Intérpretes, a LBI. Tivemos diferentes decretos e eles não foram revogados. Vejam o slide. Vocês viram o slide com aqueles quadros contendo legislações que estão garantidas e que são relacionadas à educação bilíngue de surdos. Leis que reconhecem a Libras como primeira língua e o português como segunda língua. Essas leis não foram revogadas. Todas essas leis estão totalmente garantidas sobre a educação bilíngue de surdos e elas não podem ser revogadas. Nós precisamos ter atenção a essas leis que estão bem asseguradas. Percebe-se também que temos a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que garante a importância de um espaço linguístico, tais como escolas e salas bilíngues, para que os sujeitos possam ter interação entre si. Tem a Lei de Libras, que reconhece a língua como meio de comunicação e expressão das pessoas surdas, um sistema linguístico oriundo das comunidades surdas, que tem uma diferença cultural e identitária. Temos o Decreto 5626 de 2005, que garante a educação bilíngue, dentre outras coisas. Temos a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, também, que garante a educação bilíngue de surdos, promovendo a cultura e a identidade das pessoas surdas, a identidade linguística, e que deve ser valorizada. Temos essa garantia. Tem o PNE, por meio da Meta 4.7, que garante a educação bilíngue de surdos. Temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que garante a educação bilíngue também. E no último quadro, temos a representação da LDB de 2021, que insere a educação bilíngue de surdos como modalidade de ensino. Todas essas leis estão garantidas, elas não foram revogadas. Essa lei também garante e traz no seu capítulo 5 um detalhamento sobre a educação bilíngue de surdos, que foi reconhecida e validada, e ela não pode ser ignorada. Ela deve ser respeitada e cumprida. E vale ressaltar que essa lei não é da educação especial e nem da educação inclusiva. É uma lei específica da educação bilíngue de surdos, que tem a língua de sinais como língua de instrução, em contexto com a cultura surda, numa perspectiva bilíngue e linguística das línguas de sinais visogestuais. É uma modalidade específica, diferentemente da educação especial e da educação inclusiva. Lembram que antes eu expliquei sobre a LDB? Ela tem diferentes modalidades específicas de ensino. Antes eram 7 modalidades e agora são 8, sendo que antes eram as modalidades de EJA, Educação Indígena, Educação do Campo, Educação Quilombola, Educação à Distância, EAD, Educação Profissional e Tecnológica,
e educação especial. Agora, nós temos a inserção de mais uma modalidade, a 8ª modalidade, que é a educação bilíngue de surdos, uma modalidade específica de ensino, considerando a língua visogestual e o sistema linguístico da Libras, e foi necessário a sua implantação e garantia. Vocês viram no quadro anterior, havia 2 quadros, no primeiro representando o governo do PT, da presidenta Dilma, que publicou na época uma portaria para a criação de um GT, com a participação de professores e pesquisadores surdos e ouvintes, que trabalhariam exclusivamente no tema da educação bilíngue de surdos no Brasil. Esse grupo de trabalho, o GT, focou sua discussão na elaboração de um relatório com as demandas de todo o Brasil. Então, foram várias reuniões e, naquela época, no governo da Dilma, estava organizado da seguinte forma: dentro do Ministério da Educação, havia a SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. É uma sigla SECAD, que contava com o GT para a elaboração dessas demandas da educação. No segundo quadro, no governo do PL, do presidente Bolsonaro, houve mudanças na estrutura do MEC. Então, a SECAD foi extinta e, no seu lugar, foi criada a SEMESP, a Secretaria de Modalidades Especializadas, e ali surgiu o órgão destinado à educação bilíngue, que é a diretoria. É este o sinal da diretoria. É a DIPEBS. DIPEBS significa Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos, e que realizou seu trabalho durante esse governo. Mas, afinal de contas, o que é a DIPEBS? E quais são as suas principais competências e metas para o Brasil? Vamos ver. Vejam só, eu queria mostrar para vocês esse documento que comprova a existência do GT no governo do PT, que convocou professores para trabalharem no relatório em relação às políticas linguísticas e educacionais bilíngues de surdos. Como vocês estão vendo, há várias páginas com uma descrição detalhada a respeito. Então, a DIPEBS, o que significa DIPEBS? Do que se trata? É um órgão específico que foca na educação bilíngue de surdos, tendo uma autonomia para realizar os seus trabalhos e tendo o poder de resolver algumas demandas do Brasil, encontrar soluções para a realização desse sistema linguístico com uma estrutura organizacional. Por isso, houve a necessidade de um espaço, já temos a LDB, tendo a modalidade de educação bilíngue de surdos, e precisava ter uma diretoria específica para administrar e organizar, tomar providências a este respeito. A DIPEBS tem competências que são várias, diversas, mas eu vou mostrar a vocês como exemplo dessas competências e o porquê da importância da DIPEBS. Esse órgão implementa políticas educacionais em diversos lugares, políticas linguísticas voltadas ao ensino bilíngue de surdos. Além disso, a DIPEBS fomenta pesquisa e formação na área da educação bilíngue de surdos. Implementa escolas e salas bilíngues em que a Libras seja a língua de instrução para as crianças surdas. Também realiza a produção de materiais didáticos, livros didáticos específicos para alunos surdos no ensino de primeira e segunda língua para disponibilizar a todo o Brasil e promover a aprendizagem da leitura e escrita.
Por último, realiza articulações junto ao Conselho Nacional de Educação, CNE, e instituições para tratar sobre a educação bilíngue de surdos e para a elaboração das diretrizes curriculares para o ensino bilíngue de surdos, prevendo a primeira língua e a segunda língua. E isso está garantido na LDB, no capítulo 5A. Precisa estar atrelado a essa legislação, diferentemente de outras legislações. Agora vamos ver como ficou a atual estrutura do governo este ano de 2023 e o que está acontecendo. Viram? Atualmente está acontecendo que o atual governo empossado suprimiu a CEMESP e suprimiu também a DIPEBS. Esses dois órgãos foram suprimidos da estrutura do governo. E como ficou agora sem a DIPEBS? Então, o atual governo pretende retomar a CECADI para dar continuidade, conforme previsto no decreto número 11.342, que foi publicado em 2023, apresentando a nova estrutura do MEC, tendo o retorno da CECADI. E tem uma história muito grande da luta da comunidade surda que vocês devem se lembrar. Em 2011, sobre o fechamento do INES, que quase fechou. Foi necessário fazer uma grande mobilização contra o fechamento do INES. Vocês lembram? Então, foi uma luta daquele momento. E agora que voltou, deve-se respeitar o que está disposto na LDB sobre a educação bilíngue de surdos. É preciso respeitar a educação bilíngue de surdos. E agora, como será a atual estrutura da CECADI? Quais são as diretorias? Agora constam a Diretoria de Políticas de Educação do Campo Indígena e para Relações Étnico-Raciais. Essa é uma diretoria. Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Diretoria de Políticas de Educação Especial em Perspectiva da Educação Inclusiva. Diretoria de Políticas de Educação para Juventudes. Existem essas 4 diretorias e cadê a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos? Cadê? Por que ela foi suprimida do MEC? Vocês viram a listagem anterior da LDB, em que consta cada modalidade de ensino, e cada uma delas possui uma diretoria política. E por que a modalidade de educação bilíngue de surdos não tem uma diretoria? É por isso que nós, da comunidade surda, estamos nos mobilizando porque nós queremos o retorno e a permanência da DIPEBS, que deve existir uma diretoria voltada às políticas para a educação bilíngue de surdos. É esse o objetivo atual da nossa luta. É esse que está descrito na linha vermelha. Ah, mas já tem um INES com as suas competências, seus princípios voltados para as pessoas surdas? Vale ressaltar que o INES é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Ela não é responsável por criação de políticas públicas linguísticas e educacionais, nem por organizar e elaborar as demandas. São duas coisas diferentes e é necessário ter um órgão específico dentro do Ministério da Educação para assumir essas responsabilidades, mediar, articular com os estudos realizados em todo o Brasil, para que haja avanços na educação bilíngue de surdos, para que seja possível implementar escolas e salas bilíngues, para que consigamos elaborar materiais didáticos em L1 e L2, para que consigamos assegurar
diretrizes curriculares de acordo com a educação bilíngue de surdos. São várias competências que só a DPEBS deve ser responsável. Não é o INES, são papéis diferentes assumidos pelas instituições. É por isso que nós estamos lutando pela volta da DPEBS. Vejam só, esse documento é o termo de compromisso com a comunidade surda assinado e validado pelo presidente Lula. E essa é a prova de que devemos manter a DPEBS e que ela não pode ser suprimida da estrutura do governo. É o compromisso assinado pelo Lula e que precisa ser cumprido como uma promessa de campanha. Nós acreditamos que isso vai ser assegurado, sim, mas nós não vamos ficar calados, nós não vamos ficar acomodados. É preciso mostrar a mobilização nacional com abaixo-assinado, manifestações nas redes sociais, que é de suma importância.